Bom dia, boa tarde, boa noite, ou como diz o Zé, boa madrugada para aqueles que nos assistem na madrugada. É uma alegria enorme estarmos de volta com prosas sociológicas e hoje com um novo autor, né, um novo pensador, e com uma alegria redobrada, Zé, que finalmente vamos ter um brasileiro, é verdade? Hoje vamos começar com um brasileiro? A gente vai começar, Jomar, digamos assim, um ciclo, né, de estudo de alguns pensadores sociais brasileiros. Nós não vamos chamar exatamente de sociólogos brasileiros, porque todos esses pensadores que a gente vai se dedicar a estudar aqui, nessa sequência de programas, eles pensaram o Brasil, mas mobilizando simultaneamente referências da história, da antropologia, da sociologia, às vezes da economia, dependendo da ênfase particular. É um ciclo diferente do que a gente estava antes, porque antes a gente se dedicou, quer dizer, durante o primeiro ano de existência do Prosas Sociológicas, a autores matriciais europeus, né? Autores clássicos da sociologia europeus, que até nos fornecem, a gente pode pensar que eles nos fornecem algumas referências para pensar o Brasil, mas eles são europeus e, portanto, muitos deles eurocêntricos. Isso é um preconceito, que significa que eles teriam um olhar preconceituoso sobre nós. E a gente vai iniciar agora um ciclo que vai focalizar pensadores sociais brasileiros, ou seja, a gente vai estar pensando o Brasil, os brasileiros e, digamos assim, a identidade nacional, a representação que os brasileiros têm do Brasil, ou seja, qual a ideia que os brasileiros têm do Brasil. Eu acho uma fase interessante do programa, Jomar, porque tem uma música, eu sei que a Elis Regina canta, mas eu não sei de quem é a autoria, acho até que é Ari Barroso, que ela tem um refrão que é mais ou menos assim: o Brasil não conhece o Brasil. E, de fato, o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil não conhece, por exemplo, esses autores, que a gente vai conversar sobre eles, que produziram obras interessantíssimas, interpretando o Brasil, digamos assim, refletindo sobre a identidade que o Brasil tem, e muitos deles fazendo comparações com outros países. É um ciclo diferente, eu acho que a gente aproxima para... Geograficamente, né, a gente deixa de falar do mundo todo, porque a sociologia clássica ela tinha essa pretensão, né? Ela acabava falando sobre a Europa, mas entendendo que o que ela falava sobre a Europa valia para todos. Valia para todos. É como se a Europa estivesse lá na frente, os outros estavam cá atrás, mas é como se a história fosse a mesma. A partir de agora, a gente vai falar de brasileiros. Vamos começar com Sérgio Buarque de Holanda, mas depois também Gilberto Freire, Roberto da Mata, Darcy Ribeiro, Fernando de Azevedo, Viana Mogg, Vitor Nunes Leal, Luiz Câmara Cascudo, quer dizer, tem muitos, a gente não vai falar de todos eles. Porque eu pensei, você falando aí, eu não sei se eu ia viver para conseguir falar de todos. Mas esses nomes todos vão ser mencionados aqui entre nós, com suas obras, a gente vai indicar as obras deles, sempre nesse sentido, né? A gente tem que conhecer o Brasil, há uma interpretação, já se produziu uma interpretação sobre o Brasil. Nem sempre essa interpretação é contada nas escolas, porque não há espaço, digamos assim, para isso. Aqui nós vamos ter espaço. E aqui a gente vai ter espaço para isso. Muito bom. Então vamos começar, você já falou aí de quem que vai ser, então conta para nós quem que é Sérgio Buarque de Holanda, quando que ele nasceu, como é que era o contexto que ele viveu, para a gente poder, nesse primeiro programa, conhecer um pouco melhor desse que é o primeiro brasileiro, vamos dizer, estudioso da sociedade brasileira, que nós vamos apresentar aqui no nosso Prosas Sociológicas. Jomar, eu separei algumas
curiosidades. Primeiro algumas informações úteis, depois algumas curiosidades sobre Sérgio Buarque de Holanda. Ele é um homem do século XX, nasceu em 1902, ou seja, nasceu ali junto com o século XX. Só para a gente pensando referências, né? Anísio Teixeira, que aliás eu podia ter falado da Anísio Teixeira naquela lista aqui, é outro intérprete do Brasil, um educador, mas que também produziu uma obra interpretando o Brasil. Anísio Teixeira é de 1900. Sérgio Buarque de Holanda, 1902, ou seja, o século XX estava começando, e nasce Sérgio Buarque de Holanda. Nasce em São Paulo, ou seja, ele é um paulista, mas é filho de um farmacêutico pernambucano de origem portuguesa. O pai dele era pernambucano. Só para chamar a atenção, Pernambuco deu ao Brasil uma quantidade significativa de intelectuais. Sérgio Buarque de Holanda não é de lá, mas tem uma descendência pernambucana. O pai dele era pernambucano, mas ele é de São Paulo. Ele formou pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, que é a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na época ainda não existia a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que existia era a Faculdade Nacional de Direito, que estava no Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal. E lá ele obteve o título de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Olha que coisa interessante o nome do curso. Os primeiros cursos não chamavam cursos de Direito. Era Direito e Ciências Sociais. Ciências Jurídicas e Sociais. O que significa que... Porque no Brasil você não tinha curso nenhum no campo das ciências sociais, na época. Demografia, antropologia, economia, geografia, sociologia. Então, as faculdades de Direito, que eram poucas, tinha em Salvador, tinha em Pernambuco, tinha em São Paulo, tinha no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Eram poucas, e elas cumpriam um pouco essa função de ser o lugar das ciências sociais. A propósito, os filhos das elites, que é quem estudava na época, eles tinham 3 opções: medicina, engenharia ou ciências jurídicas. Se a gente pegar pela ordem, medicina e ciências jurídicas, depois as engenharias. Isso no 19, já no Império, e, digamos assim, uma boa parte do 20, pelo menos ali nas 3 décadas iniciais. Por isso que grandes nomes do pensamento social brasileiro eram bacharéis em Direito. Não eram advogados, mas eram bacharéis em Direito, tiveram formação em Direito. As faculdades de Direito, Joamar, na época, final do 19, início da República, elas cumpriam muito a função de formar os homens que iam cuidar do Estado republicano, de formar quadros para o Estado. Quadros para o judiciário, quadros para a política. Se você pegar os primeiros presidentes brasileiros, entre os primeiros presidentes, você tem uma série de presidentes que são provenientes das faculdades de ciências jurídicas. Se não era militar, era da ciência jurídica. Militar, o Deodoro da Fonseca, foi quando do golpe. Mas depois as faculdades de direito. Está vendo a questão da oratória? Primeiro, do domínio da lei. É um político. Isso é importante para um político, você ter o domínio da lei. Mas também a oratória, a capacidade de argumentação. E, claro, né, uma boa oratória demanda, antes de mais nada, uma cultura geral. Então, os cursos de Direito cumpriam muito essa função. Nomes, assim, às vezes a quem ouve a gente vai se surpreender. Paulo Freire, o grande educador brasileiro, formado em
direito. Que interessante. Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro, lido no mundo todo, formado em direito. Fernando de Azevedo, outro grande educador brasileiro, além de Anísio Teixeira, outro grande educador. Tudo direito. Tudo é formado em direito. Por quê? Porque Era o que tinha. Sérgio Buarque de Holanda tem essa característica. Uhum. Se a gente tivesse que dizer, e tem, quem era ele, do ponto de vista assim, qual era o pertencimento epistemológico, qual o lugar dele na divisão do trabalho intelectual, eu diria o seguinte: professor, ele foi professor do ensino superior, historiador, ele tem obras da história, no campo da história do Brasil, sociólogo, essa obra dele, Raízes do Brasil, que a gente vai conversar sobre ela, é uma obra, digamos, sociológica, um escritor, porque escrevia e publicava nos jornais, um crítico literário e jornalista. Todas essas coisas encarnadas na mesma figura do Sérgio Buarque de Holanda. Eu diria, João, que ele é um intelectual estrito sensu. Está vendo? Porque você tem o erudito, você tem o intelectual. O erudito não precisa ser intelectual. Você tem o acadêmico, que seria o intelectual profissional. E você tem o intelectual. Qual que é a diferença do intelectual? Segundo a história dos intelectuais ou a sociologia dos intelectuais. O que define o intelectual é o engajamento. Ele se envolve com a pauta pública. Não só se ele envolve. Era envolvido, engajado. Ele era o o Sérgio Buarque de Holanda. Eu acho que essa é uma herança que o Chico Buarque de Holanda, filho dele, herdou dele. O Chico é um grande compositor, cantor brasileiro, um grande músico brasileiro, que está na história da música brasileira, filho do Sérgio Buarque de Holanda. Chico além de músico, ele é engajado com as questões brasileiras. Eu fico pensando que isso pode ser, que isso é uma herança do pai. Isso dá a ele essa característica de intelectual no sentido do engajamento. No caso do Sérgio Buarque, ele era um intelectual engajado nas questões da modernização do Brasil. Tá vendo? Não estou falando da industrialização, nem do crescimento econômico, da modernização. O que significa que ele era um combatente às elites do atraso político brasileiro. Elites do atraso. O Brasil sempre teve elites do atraso. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele era um dos combatentes dessa vanguarda do atraso. Vanguarda do atraso é ótimo. E um dos movimentos que ele participou de vários. Um deles, quando ele tinha 20 anos de idade, era de 1902. 1922, Semana de Arte Moderna. Semana de Arte. Ele participou que foi um dos primeiros movimentos nacionais para refletir sobre o Brasil, pensar o Brasil. Tarsila do Amaral está pintando o Brasil, pintando a cara do povo brasileiro, está pintando com as cores brasileiras. E ele participou ao lado de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral. 20 anos, estava participando ali da Semana de Arte Moderna. Pai do Chico, já falei. Morou no Rio, viveu no Rio, porque você falou mais que São era Paulo, paulista, mas ele ficou ali não eixo. Vamos dizer ponte aérea, porque não tinha ponte aérea naquele contexto. Mas estava ali. Mas ele transitava. Pai da cantora Miúcha também, irmã do Chico. E é um clássico, João Mar, do pensamento social brasileiro. Quem quiser buscar alguma interpretação. E o que ele tem a ver com dicionário? O irmão, né? Aurélio Buarque de Holanda. Irmão dele. Irmão dele. Tá. É um filólogo. Tá vendo? Quer dizer que a família é intelectual. A família significa que aquele farmacêutico, pai dele, de origem portuguesa, que morava em Pernambuco, realmente formou. A família foi importante na formação
Conseguiu inserir dois importantes intelectuais na vida brasileira. Legal. É um clássico, né, do pensamento social brasileiro e é notório, assim, digamos, é conhecido pela teoria que ele tem do chamado homem cordial. É a categoria mais conhecida dele, de interpretação do Brasil, que é apresentada em essa categoria, o brasileiro é um homem cordial. Essa tese dele, que sintetiza a alma brasileira, a gente vai fazer um programa sobre isso mais na frente, essa cordialidade brasileira, foi apresentada em 1936 nesse livro, Raízes do Brasil, que é uma obra clássica da sociologia brasileira. Nós vamos falar sobre ela hoje nos programas seguintes. Que é uma obra de 1936. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Mas só para falar ainda sobre ele, algumas curiosidades. Em 1960, aí ele já tinha 58 anos. Ele coordenou um projeto de história geral da civilização brasileira. Usava esse nome? Civilização brasileira. Civilização, que você coloca o Brasil num patamar acima. O Brasil é uma civilização. E nós temos que compreender essa civilização. Está vendo? É interessante esse esforço, porque significa o seguinte: nós não estamos satisfeitos com a interpretação que os europeus produziram a respeito de nós. Então, nós temos que produzir uma representação brasileira. E ele, em 62, sempre lembrando, né, 62, João Goulart, estamos há 2 anos do golpe, o Brasil vivia a fase talvez mais otimista da sua vida, em 62, um projeto nacional de desenvolvimento. Pós-Juscelino Kubitschek. Pós-Juscelino. Em 62, o Sérgio Buarque de Holanda ele assumiu a presidência do recém-fundado Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Só para lembrar, na década de 50, já tinha o ISEB, ele já tinha sido criado no âmbito do governo federal. Está vendo? O que é o ISEB? O ISEB é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, só que no âmbito do MEC, que foi uma tentativa, na década de 50, no pós-guerra, oficial, porque surge no MEC, nós temos que conhecer o Brasil. Nós temos que criar uma brasilidade, nós temos que criar um caráter, nós temos que estimular o Brasil a ter um autoentendimento, a se conhecer. Isso passa também pela autoestima e por aí vai. Esse instituto, que foi criado na Universidade de São Paulo, em 62, tinha um pouco essa finalidade também. A Universidade Brasileira estava também assumindo a responsabilidade de pensar o Brasil. Criou esse instituto lá na USP. Entre 63 e 67... José, deixa eu te cortar aí só um momento, porque é interessante essa questão de construção de identidade, que o GEC, né, que é a instituição patrocinadora do Prosa Sociológica, é o Grupo Educação, Ética e Cidadania, tem um grande projeto, na verdade até um instituto hoje, que é o Trembão de Minas, que os internautas podem conhecer em trembãodeminas.tour.br, que é exatamente uma tentativa de construção de identidade aqui do centro-oeste de Minas, porque a gente nunca foi visto como uma região e cada cidade muito assim independente da outra. Apesar que historicamente nós estamos aqui no caminho da picada do Goiás e temos uma característica de interior de Minas muito marcante, com religiosidade, com
esse sotaque nosso. Quer dizer, são cidades integradas até pela proximidade territorial, mas a gente não tem uma identidade, como outras regiões de Minas têm identidade. E a gente percebe essa necessidade de identidade para nos reconhecermos. Né? E parece que nessa época havia essa necessidade em termos de Brasil. Exatamente. Né? O Brasil estava colocando para si, oficialmente. É claro que já havia, desde o final do 19, Zé Bonifácio já tinha feito isso, Eduardo Prado. Você escrever obras pensando o Brasil. Agora, isso vai se intensificar no 20, com a Eusébio na década de 50. Em 62, a USP cria esse instituto. Agora, nós estamos falando de 62, 63, 64 deu um golpe. Aí interrompe tudo. E aí esses intelectuais saem do país. Esses intelectuais que estavam saem pensando... livremente, né? Alguns saem, alguns são exilados e outros saem porque fazer o quê aqui? Você não tinha oxigênio. E aí o Sérgio Buarque de Holanda, ele foi convidado para lecionar na Universidade do Chile, nos Estados Unidos, foi professor lá também, participou de missões da ONU para a educação, tanto na Costa Rica quanto no Peru. E em 69, 68 teve o AI-5, um golpe dentro do golpe. Uma das coisas que esse endurecimento do regime militar fez foi aposentar uma série desses intelectuais que pensavam que estavam pensando o Brasil. O Sérgio Buarque foi um deles. E aí, num protesto contra essa aposentadoria compulsória de colegas, ele também encerrou sua carreira docente, com 67 anos. Ele deixou, Joãomar, uma vasta obra publicada, algo em torno de 20 livros, talvez um pouco mais do que isso, sendo que algumas desses livros eram coletâneas de artigos. Eu tinha te falado inicialmente que ele era um intelectual. Tá vendo? O intelectual é diferente do acadêmico, porque o acadêmico escreve para acadêmicos. O intelectual, ele se preocupa em ler fora do mundo acadêmico. Ele se interessa em ser lido pela sociedade. E, para isso, além de escrever livro ou artigo em revistas científicas, tem que escrever artigo no jornal, se você quiser atingir um público mais abrangente. Pelo menos no século XX. Hoje você tem que fazer vídeo para a internet. Esse livro dele, que se chama Cobra de Vidro, é um dos livros importantes dele. Na verdade, uma coletânea de artigos que ele publicava nos jornais, no sentido assim de compartilhar uma interpretação do Brasil com um público mais abrangente. Mas o clássico dele, que a gente vai conversar, é o Raízes do Brasil. Esse livro tem um nome curioso, João, mas Raízes do Brasil, porque é de 36, e é um clássico, mas não é lido. Isso está presente em muitas bibliotecas. Às vezes a biblioteca compra, mas ninguém lê, pouca gente lê. É um livro lido por um público seleto que faz a leitura. Mas como é um livro antigo, eu lembro que quando eu estava fazendo Ciências Sociais, lá no último quartel do século XX, esse livro ele se encontrava, eu tinha passado décadas guardado nas estantes de biologia. Sério? Raízes do Brasil, pensava-se que era um tratado. Essa é boa, raiz de árvore. O bibliotecário não lia o livro, pegava pelo título Biologia. Biologia, raízes. Só os críticos sabiam que não, né? Mais tarde o livro começou a ser lido quando se expandem os cursos de História, Ciências Sociais.
E aí o livro vai ser lido. Não, ele está falando de raízes culturais do Antes Brasil. eles acharam que era biologia, raiz. Biologia. Mas é um clássico de 36. Só para falar muito rapidamente, Gilmar, 36 é a década de 30. Na década de 30. Estamos há um ano, em 37 viria o Estado Novo. Mas estamos na década de 30. Desde os anos 20, 1920, Semana de Arte Moderna, o Brasil já vivia uma espécie de aceleração histórica nesse processo de modernização. Na década de 30, 40, a gente vai viver uma mudança significativa na economia, vai entrar em cena a indústria no Brasil. Na demografia, o Brasil vai se tornar um país urbano, a partir desse período, vai sair da roça e vem para a cidade. Na política, o populismo vai ocupar espaço do coronelismo, vai entrar em cena a massa, o palanque, o comício, o líder populista. E na cultura, nessa época entra em cena o rádio, que vai ser massificado. E tudo isso vai refletir na educação. Nós estamos falando da década de 30, que é a década desse livro, 36. Em 1930 que o Brasil cria seu Ministério da Educação. 1930, tardiamente. Em 32, o Manifesto dos Pioneiros pela Escola Nova. Está vendo? A década de 30 é uma década muito importante na história brasileira. E esse livro é um livro da década de 30. A gente vai falar sobre ele nos próximos encontros. É isso aí, Zé, porque eu ia falar, né, o programa está no final e no próximo já vamos adentrar exatamente nesse livro, que é a obra, para a gente entender um pouco mais o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda. E para agradecer, agradecemos o GEC, né, Grupo Educação, Ética e Cidadania, que é o principal financiador, né, desse projeto nosso. Pedimos para que, se você gosta desses temas de sociologia, compartilha, curta o canal. Tá? Se inscreva no canal para ser avisado dos novos programas. Toda sexta-feira vai um novo programa no ar. Vocês podem assistir final de semana, né? Que geralmente tem um tempo mais livre, final de semana, e são programas curtos, com no máximo meia hora de duração. Semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado e até a próxima, Zé. Até a próxima.